Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre homeschooling? Perguntas jurídicas, perguntas que me fizeram. Tem uma lista de perguntas aqui. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Mais um minutinho. Nós já vamos iniciar. Agradeço aí ao pessoal que mandou as perguntas, porque muita gente quer ajuda, mas não manda as perguntas, aí eu não posso fazer muita coisa. Mas veio bastante pergunta, e se alguém tiver dúvida, coloca aí no chat que eu vou responder. Algumas perguntas que tiverem aí eu vou responder também, tá, pessoal? Vamos falar sobre homeschooling. Quais as dúvidas que vocês têm sobre o homeschooling? Lembrando que nós temos uma aula gratuita no dia 6, próxima quinta-feira, às 20 horas, e será através do YouTube. E para assistir essa aula, tem que se inscrever através do link que tá lá na minha bio, tá, pessoal? Se inscreva lá para receber as informações, para receber o link, para poder assistir. Alguém tem dúvida aí? Ninguém? Que bom! Muito bom saber que vocês não têm dúvida. Vamos lá então, pessoal. Se alguém tiver dúvida, vai escrevendo aí, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver qual que eu vou começar. Temos sim, temos toda a ajuda que vocês precisarem. Vocês têm ajuda de acompanhamento, ajuda no homeschooling para pais sem conhecimento didático? Sim. O pai pode fazer com os filhos, né, educação domiciliar, ou ele pode se utilizar de um apoio pedagógico, onde vai pegar esse material do apoio pedagógico e aplicar com os filhos, ou os pais vão contratar um professor particular, ou contratar ali uma vez por semana, 3 vezes na semana, de acordo com a necessidade de cada um, para que esse profissional esteja auxiliando ali com as crianças, tá? Então, quanto a isso, não se preocupem. Eles podem auxiliar os pais e eles podem auxiliar as crianças, os dois, tá? O conselho tutelar pode tirar a criança da mãe? Uma conhecida me disse que tiraram os filhos da tia dela que não estavam matriculados. É necessário entender esse caso, porque nós não temos estatística nenhuma de pai e mãe que foi retirado, de criança que foi retirado do pai e da mãe, por estar fazendo homeschooling. O que eu já vi acontecer? Mãe que não deveria estar fazendo homeschooling, exemplo, pai e mãe divorciados, onde eles não têm um acordo entre si. Então os dois têm um poder familiar. Pai e mãe têm um poder familiar, que é a responsabilidade dos pais sobre os filhos até 18 anos. Nesse caso, dos dois terem o poder familiar, né, que todos têm. Só se for na falta de um, daí vai ficar só com um. Só com a mãe, por exemplo. O pai faleceu, ficou só o poder familiar com a mãe. Mas o que acontece nesse caso, né, dessa família que eu vi perder a guarda? Eu ouvi, né? Tive um acompanhamento aí. Não era cliente meu, mas ela recebeu uma informação errada de que ela podia fazer homeschooling. Na realidade, ela não podia. Por quê? Porque os pais, eles eram divorciados. E o pai não aceitava o homeschooling. A mãe queria fazer, mas o pai não aceitava. E o que o pai fez? Foi denunciou por cárcere privado. Nisso, eu vi perder a guarda. Eu acredito que foi por um certo período, né? Eu não acompanhei
depois do que aconteceu, só tirei uma dúvida dessa mãe, porque ela queria queria saber algumas coisas, e aí eu expliquei para ela e isso já tinha acontecido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de quem a gente recebe orientação. Por quê? Por que eu falo que não é todo mundo que pode fazer? Nesse caso de pais divorciados, eu não indico fazer homeschooling. Por quê? Porque a gente não sabe se o pai hoje ele pode estar concordando, amanhã não tá. Então, como o pai e a mãe, se eles não forem concordes ali, se eles estiverem no mesmo acordo com a educação domiciliar, pode ser um problema para quem está fazendo, para a mãe, por exemplo. Né? Porque se ele denunciar, ele vai pegar a guarda das crianças, vai dizer que a mãe está mantendo ali, não quer levar para a escola, e daí é um problema. Mas isso, de família que faz homeschooling, não tem estatística, não tem isso, tá? De tirar a guarda. Se caso aconteceu, fiquei sabendo que aconteceu com alguém, tem que saber o que foi. Se as crianças estavam estudando, porque no homeschooling as crianças estudam normalmente. Então, não por exemplo, não é só tirar da escola. Quem faz homeschooling, ele não está em abandono intelectual. Então, ele vai prover a melhor educação possível para os seus filhos. Agora, existem casos de crianças que são retiradas da escola e pronto. Isso não é homeschooling, né? Isso aí é evasão escolar mesmo, porque não está preocupado com o intelecto dessa criança. E ao contrário do homeschooling. No homeschooling não acontece isso. No homeschooling, os pais trazem a educação para dentro do lar, mas a criança não está em abandono intelectual. Se a criança não foi retirada da escola e não está estudando, ela está em abandono intelectual. E isso é crime. O homeschooling não é crime, o crime é abandono intelectual. Quem está em homeschooling não está em abandono intelectual, tá, pessoal? Então, ouçam e busquem por informações de quem sabe o que está falando, de quem já viu coisas certas acontecer, porque ouvir o que uma pessoa falou às vezes não é bem assim. A gente tem que escutar a história por completo, tem que saber o que realmente aconteceu. Mas dentro do homeschooling, por fazer homeschooling, está ali cumprindo com a obrigação de educar os filhos, isso não acontece, tá, pessoal? Sim, se caso tiver uma denúncia, estiver fazendo homeschooling e tiver uma denúncia, matriculou, arquiva a denúncia, tá? Nisso aí já resolve a situação, tá? Mas quem faz homeschooling, que começa a colher muitos benefícios e vê muitos frutos nos filhos, dificilmente ele vai voltar. E aí a gente tem outros caminhos, tá? Por isso que eu indico sempre fazer da forma correta. Não é só iniciar o homeschooling, eu tenho que saber como funciona, eu tenho que saber preparar documentos, tem muitas coisas que nós precisamos analisar, tá, pessoal? Então vamos lá, eu vou começar a responder algumas perguntas que estão aqui. Me perguntaram sobre a retirada da escola. Pessoal, essa questão da retirada da escola, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? 60% das denúncias vem desse momento da retirada da escola, porque as pessoas fazem de qualquer jeito. Porque tal pessoa fez assim e deu certo, tal pessoa fez aquele outro e deu certo. O que valia 1 ano atrás já não vale mais para hoje. O que dava certo 6 meses atrás, esse ano já não dá mais certo. Então nós precisamos buscar o apoio, de preferência jurídico, né? Porque assim, não é porque a outra pessoa fez que deu certo que vai dar certo para mim. Porque as pessoas o órgão, o sistema público, né, de ensino, eles estão dificultando a cada dia mais. Então, o que funcionava não está funcionando, tá? Então, se eu não tomar muito cuidado com essa retirada, eu posso ter uma denúncia de imediato, né? E a gente tem que evitar isso aí. Evita. Por quê? Porque você pode passar a vida inteira do homeschooling e nunca ter denúncia. Para quem não tem essa noção, hoje no Brasil nós temos mais de 100 mil estudantes nessa modalidade de ensino. E 15% de denúncia. E 1,5% que chega a um processo judicial. Então, se nós analisarmos, o número é muito pequeno. Por quê? Porque as famílias se preparam, as famílias se cuidam, né? No homeschooling. Então não é simplesmente começar, eu quero evitar um custo aqui, quero evitar um custo ali,
e aí faz de qualquer jeito e daqui a pouco tem uma denúncia. E daí o custo vai ser, se de repente forem chegar até um processo, o custo pode ser um pouco maior, né? Então não vale a pena. Família que faz homeschooling tem que fazer as coisas adequadas da forma correta, né? Para poder, eu precisei apresentar para o conselho tutelar, eu tenho que ter documentação, eu tenho que saber o que eu preciso apresentar e eu tenho que apresentar adequadamente e corretamente. Então não é só eu ter alguma coisa, não, eu tenho que ter tudo comprovado, registrado, que não tem abandono intelectual, que as crianças estão estudando, né? Tem muitos documentos que nós podemos apresentar para o conselho tutelar, tá certo? Então, essa questão da retirada, por que eu não falo abertamente para todo mundo? Porque o que funciona para um não funciona para o outro, né? Então, vai depender da cidade que você mora, vai depender da região, vai depender de onde, né? De tudo, onde você mora, tudo vai depender. Então, eu não posso dar uma resposta que seja, não é genérico, né? Não vai valer para todo mundo. E aí, se alguém vai fazer aquilo que eu fiz e não deu certo, aí a bronca vem pro meu lado. Então, eu não posso. As coisas têm que ser adequadas, tá, pessoal? Eu tenho que falar de maneira certa. Então, quando eu conheço uma família, que eu faço uma análise familiar com a família, eu posso entregar algo para ela mais concreto. Eu posso entregar algo que seja adequado para aquela família, que vai dar certo, né? A gente ainda mesmo assim ainda a gente vai por tentativas, tá? Até que dá certo. Então a maioria sim dá certo, mas a gente precisa analisar vários fatores para conseguir fazer essa retirada. Por que eu devo utilizar a BNCC nos planejamentos? Pessoal, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Hoje no Brasil, a legislação educacional exige a BNCC, que é uma base. Então, como a gente falou na live anterior, na questão pedagógica, a BNCC ela é uma base, tá? Ela é uma base para as famílias educarem os seus filhos. Então, a partir da base, você monta com aquilo que você quer. Pode acrescentar o currículo clássico, currículo cristão, o que vocês quiserem. Latim, inglês, né, espanhol, o que vocês quiserem acrescentar no currículo dos seus filhos, né? Vai depender daquilo do dia a dia de vocês, da necessidade de cada um. Posso acrescentar um estudo bilíngue, né? Essa semana eu estou cuidando de uma família aí que a mãe ensinava os filhos conteúdo de matemática e inglês. Olha só, quão rico é o homeschooling, né? Porque a mãe consegue desenvolver e ensinar os filhos um currículo de matemática em inglês. Quando é que ela ia conseguir isso na escola? Né? Na cidade que ela mora não tem nem escola particular, imagina. Uma escola pública forneceu um ensino dessa forma. Mas é isso que a gente busca no homeschooling. Então, a BNCC é a base da legislação brasileira, né? O que é o meu temor hoje por não usar a BNCC? O projeto de lei que está para ser aprovado, né? Já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovado, já está no Senado. Se ele for aprovado, todo mundo vai ter que usar a BNCC. É uma regra, né? Todas as famílias que fazem homeschooling vão ter que se utilizar da BNCC para educar os seus filhos. Pode acrescentar o que quiser, mas a base tem que estar ali. Então, nós temos que se preocupar, por quê? Para não cair em um abandono intelectual. Porque se eu não cuidar daquilo que... Nós estamos no Brasil. Então, se eu não seguir a legislação brasileira, eu posso cair em um abandono intelectual. E isso é o que nós não queremos. Por quê? Porque nenhuma família está em abandono intelectual. E outra questão, vamos dizer que essa criança tem que voltar para a escola. Como é que essa criança vai fazer um teste de nivelamento na escola? Como é que ela vai demonstrar que ela está de acordo, a idade está de acordo com o nível educacional, né? De acordo com a série, para que ela possa entrar na série de acordo com a idade dela. Então, isso também é uma questão da gente se preocupar. Tem que cuidar com isso, tá, pessoal? Existe a possibilidade de entrar com processo de pedido para fazer homeschooling? Alguém já conseguiu essa autorização? Eu já vi profissionais que fazem isso, não indico. Por quê? Eu tenho que ter muita certeza do pedido para poder fazer esse pedido,
tá? Eu tenho que ter documento muito certo para poder fazer o pedido e o juiz me autorizar. E o que acontece hoje? O que a gente faz? A gente espera ter a necessidade. Porque se não teve uma denúncia, não preciso entrar com o processo. Eu aguardo. Se tiver uma denúncia, a gente vai apresentar todos os documentos possíveis e vai pedir autorização, tá? Mas eu aguardo, porque pode ser que eu nunca chegue em um processo, nunca chegue em uma denúncia. Então não teria por que eu pedir autorização judicial, tá? Eu já vi algumas pessoas que entraram com o pedido e não conseguiu. Por quê? O juiz não entendeu que aqueles documentos comprovavam a necessidade da educação domiciliar. Por isso que nós não entramos com o documento. A gente aguarda a necessidade de apresentar para o juiz. Enquanto isso, a gente vai preparando novos documentos. Então, conforme a necessidade surge, é feito o pedido. Eu já vi famílias que conseguiram autorização, sim, mas dessa forma, quando teve uma denúncia, tá? Pode entrar? Pode, mas você tem que ter um documento muito concreto, né? De uma certeza de que o juiz vai te dar a autorização. Uma criança que passou por uma aceleração devido à superdotação em ensino domiciliar, ela conseguiria validar e concluir ensino em menor tempo ou teria que aguardar a idade para fazer as provas? Geralmente tem que aguardar a idade para fazer as provas. O Enseja faz com 15 do ensino fundamental e com 18 do ensino médio. Então ela tem que aguardar essa idade. Eu emancipei meu filho. Eu preciso aguardar a idade? Sim. Mesmo que seja emancipado, ele tem que esperar os 18 anos para poder fazer o ensejo do ensino médio. Mas vamos dizer que essa criança, né, esse adolescente, ele está muito avançado, tem uma superdotação e ele fez o vestibular e passou. O que a gente pode fazer? Entrar com mandado de segurança pedindo ao juiz para que autorize essa criança a cursar, tá? Isso pode ser feito e eu já vi muito isso acontecer e muitas famílias que conseguiram isso. Por quê? Ficou comprovado que se ela fez o vestibular e passou, significa que ela tem um conhecimento suficiente para cursar aquela faculdade. Mas tudo isso vai depender do caso, dos documentos que vão ser levantados e apresentados e vai depender do juiz. Mas é um caminho, tá? Para quem tem superdotação. E outros documentos que a gente pode juntar também, né, nesse caso, seriam progressões. Então, ele não precisa estar na escola para poder progredir de série. Dentro do homeschooling, a gente também pode fazer essas provas e comprovar que houve uma progressão, tá? Isso também dá para ser feito. Aí depende de cada um. Se o teu filho tem uma superdotação, eu indico, não tá com a carteirinha aqui? Eu indico a oficina do estudo para fazer essa análise, tá, pessoal? Eu indico a oficina do estudo, eles podem fazer essa progressão. Primeiro é feita uma avaliação diagnóstica para ver o nível educacional dessa criança. E de acordo com o nível ali da avaliação diagnóstica, dá para fazer uma progressão. E nisso você vai juntando documento, até porque se precisar comprovar para o juiz que essa criança tem um conhecimento avançado, tem uma superdotação através também do laudo da psicóloga, a gente também junta isso através de um parecer diagnóstico, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Então, qualquer pessoa pode fazer homeschooling? Não, já expliquei, né? Famílias de pais divorciados eu não indico, e eu não indico também para os adolescentes ou crianças que não querem, tá? Por quê? Porque isso aí pode ser um problema futuro. O teu filho não quer fazer. Primeiro conversa com ele, pede uma chance e a gente vai tentar. Se não quer fazer, eu não indico fazer. Porque se o conselho tutelar fizer uma visita para você e o teu filho disser que ele quer ir para a escola, aí e a mãe e o pai não quer deixar, aí vai virar um problema. Então, nesse caso, eu não indico fazer, tá? Qual é a importância da avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é extremamente importante para a gente juntar de documento para comprovar. Quando está retirando da escola, é feito essa avaliação diagnóstica e dá para analisar se existe uma defasagem educacional.
Então isso é muito bom para a gente conseguir comprovar com documentos a diferença de estar na escola e depois a diferença de estar em homeschooling. A diferença, né, do avanço, o progresso que tem dentro do homeschooling. Então a avaliação diagnóstica é excelente, tá? A oficina do estudo também faz essa avaliação diagnóstica, faz avaliação formativa, faz muitos documentos pedagógicos. Tudo que for pedagógico, vocês podem pedir ali para a oficina do estudo, porque eles têm tudo de melhor que vocês podem utilizar no homeschooling dos filhos de vocês. Tem uma dúvida aqui, né? Tem uma família que tem uma dívida de 100 mil. Como é que faz? Só não paga? Pessoal, esse caso é um caso isolado no Brasil. É o único caso que a gente tem de uma família que recebeu uma multa e a multa está correndo, tá? Esse é o único caso que a gente tem isolado no Brasil, tá? Então, não leve em consideração para todos os outros casos. Como migrar da escola pública para o homeschooling? O que a gente precisa fazer? Tem que fazer a retirada da escola e depois inicia em homeschooling. Só que, como eu falei para vocês, a retirada da escola não pode ser de qualquer jeito, tá? Então, é extremamente necessário que vocês consultem um profissional da área, né? Para que vocês não caiam aí naquilo que todo mundo fala: eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso, deu certo, pode fazer isso que vai dar. Nem sempre, tá? As coisas estão sendo dificultadas a cada dia. E isso pode prejudicar o homeschooling dos filhos de vocês. Então, tomem muito cuidado com as informações de outras pessoas. Só porque ela fez, deu certo, não significa que vai dar para a sua. E aí, você inicia no homeschooling e, de repente, já tem um buscativo atrás de vocês. O que é o buscativo? O buscativo é quando a criança sai da escola e aí a escola verifica se houve uma matrícula ou não. Porque hoje, o que está acontecendo? As diretoras de escola estão ficando responsáveis para ver se houve uma matrícula ou não. Então, pedir a transferência, eu preciso saber se foi retirada, foi feita uma matrícula em outro lugar ou não. Então, as diretoras estão responsáveis por essa criança, tá? Para verificar o que aconteceu com essa criança. Eu ouço mais da parte pública, tá? Não a particular. A particular a gente quase não ouve, mas a gente não pode ter certeza se vai acontecer ou não. Por isso que tem que cuidar, tá? Na hora da retirada. Então, o buscativo é isso. Eu fiz a retirada e daqui a pouco a diretora vai lá, procura, pesquisa essa criança e não acha a matrícula. E ela vai vai atrás dessa criança para ver onde é que essa criança está, se ela está matriculada ou não. E isso é o buscativo, tá? Pode cair no buscativo também, ser informado ao conselho tutelar e o conselho tutelar também vir buscar essa criança. Quem nunca foi para a escola, né? Aí tá fora do sistema. Pode ficar tranquila e não se preocupe com isso. Homeschooling para criança autista é o mesmo caminho? Sim. Nós temos muitas crianças em homeschooling, crianças autistas, já tem adolescentes, né? E os pais têm colhido muitos benefícios com essa criança. Geralmente as crianças que fazem o homeschooling, que são autistas, no início elas têm um pouco de receio, mas daqui a pouco elas se entregam e elas começam a evoluir muito, né, dentro do homeschooling. Ao contrário do que acontece lá na escola, porque lá na escola, por mais que tenha um professor de apoio, nem sempre o professor consegue dar o apoio e o atendimento que essa criança necessita. Tá? Então, em casa, com o carinho da mãe, o cuidado da mãe, né, a paciência da mãe, é muito mais fácil para essa criança evoluir do que lá na escola, tá, pessoal? Então, para crianças autistas, nós temos muitos casos, dependendo do nível de autismo, nós temos... Eu já vi profissionais, né? Eu já conversei com vários profissionais, neuro, tudo, e eles me disseram que, dependendo do nível, há uma indicação para o homeschooling, tá? Eles podem fornecer até documento dizendo por indicação, dando uma indicação para o homeschooling. Mas depende do grau do autismo, tá? A mãe trabalha fora, seria um problema para iniciar o homeschooling com criança de 12 anos? Não.
não seria um problema. Dentro da educação domiciliar há uma certa liberdade para ensinar. Mas teria que ver o cuidado que essa criança vai ter. Por exemplo, que hora que essa criança vai estudar, quem vai estar com ela, quem vai acompanhar ela. Por mais que já seja aí quase adolescente, quem vai estar com essa criança? Quem vai acompanhar os estudos, quem vai verificar se ela está estudando, se não está, né? Conforme vai atingindo uma idade, ela vai aprendendo a buscar sozinha, mas no início a mãe tem que estar ali acompanhando, ou o pai, alguém tem que estar ali acompanhando essa criança. Então, eu preciso abandonar o meu trabalho? Não, mas tem que ter os horários ali certos para que as crianças possam fazer ali da melhor forma possível. Lembrando que nós precisamos comprovar que não existe abandono intelectual. Então não é somente eu iniciar no homeschooling, né, e daqui a pouco meu filho tá lá sem fazer nada, né? Então isso é que é proibido. E dentro do homeschooling não existe isso, por isso que a gente toma muito cuidado. O que o conselho tutelar pode ou não pode fazer? O que o conselho tutelar não pode fazer? Entrar na tua casa se você não permitir. Tá? Então, se a família não permitiu, o conselho tutelar não pode entrar na tua casa, a menos que ele tenha um mandado judicial para entrar. Mas se não, a família tem que autorizar. Tá? E o que ele pode fazer? O conselho tutelar, caso ele receber uma denúncia, ele vai ter que investigar. É o trabalho deles, né? Por mais que muitas pessoas não gostem, é o trabalho deles como qualquer outro trabalho. E esse é o trabalho deles. Eles vão chegar até a residência, eles vão conversar com essa família, vão conversar ali, analisar, ver o que está acontecendo, por que não está matriculado. Eles vão ouvir o pai, vão ouvir a mãe. Se possível, pode deixar ele ouvir as crianças, mas vocês têm que ficar junto. Outra questão também é apresentar todos os materiais que vocês tiverem, porque eles vão fazer um relatório no final dessa visita. E aí, desse relatório, a gente sempre tem que ficar de olho para ver se tudo aquilo que vocês apresentaram foi anotado nesse relatório. Porque esse relatório, ele pode ser que ele vá para o Ministério Público, pode ser que vá para o juiz, e a gente tem que ter tudo que foi falado lá dentro de casa, das informações que vocês levaram para o Conselho Tutelar, é necessário estar anotado. Então, sempre fiquem de olho para ver se foi anotado todas as coisas, e aquilo que não foi, pede para eles anotarem, tá? Porque eu falei tal coisa, eles não colocaram, pede para colocar, porque isso faz muita diferença para nós, para os profissionais aí em um processo. Então a gente sempre analisa o que está escrito no relatório, porque em cima do relatório, muitas vezes a gente vai seguir aquilo que a família falou. Tá? A gente pode preparar outros documentos, vários documentos, mas muitas coisas, se a família falou, a gente vai dizer, olha, tá escrito lá no relatório, desde a primeira visita já estava escrito aquilo. Já está escrito que a criança tinha isso, que aquilo, né, e várias outras informações. E aí a gente vai seguir fazendo a defesa dessa família. Tá? Então, sempre cuidem e verifiquem se está tudo anotado. Por que quem tem a guarda unilateral do filho é indicado homeschooling? Isso eu nunca vi, nunca ouvi isso. Por que quem tem a guarda unilateral, não? Eu indico, né, tem que ver ali, porque a guarda é uma coisa, agora poder familiar é dos dois, tá, pessoal? Então, cuidem muito com isso para não dar problema depois, tá? Pode pedir uma cópia do relatório, sim. Pode ser que eles não forneçam, mas tem que pedir, tá? E depois, se eles não fornecerem, o profissional, o advogado pode pedir. Se tirar as crianças da escola, vamos ficar sem o Bolsa Família? Olha, dentro da educação domiciliar, nós temos que fazer algumas escolhas. Então, a família que vai iniciar o homeschooling, ela tem que fazer algumas escolhas. Por quê? Se eu for no CRAS e precisar fazer algum cadastro, apresentar matrícula, apresentar outros documentos que eu não vou ter se eu vou estar em homeschooling, eu posso perder o Bolsa Família, sim, tá? Então, eu tenho que analisar muito antes de iniciar o homeschooling. Por quê? Porque eu tenho que ter ciência dessas questões. Tenho que ter ciência de que eu posso perder o Bolsa Família, sim, porque daí, se eles me pedirem um comprovante de matrícula, eu não vou ter para apresentar.
E se eu apresentar de uma instituição de ensino, eles podem, que não é escola, eles podem não aceitar. A maioria não aceita. Então, nós temos que ter ciência daquilo que nós estamos iniciando. Se eu conto com o Bolsa Família, de repente não o homeschooling não seria adequado. Porque se eu preciso do Bolsa Família, eu não vou poder fazer o homeschooling, tá, pessoal? Porque eu vou precisar apresentar o documento e eu posso perder. Então, tomem cuidado com isso. Mas alguém tem pergunta aí? Mais alguém tem alguma dúvida? Na minha cidade não tem. O homeschooling, ele não depende de cidade. Hoje o projeto de lei vai vir, uma legislação nacional, tá, pessoal? Muitos estados aí que tinham alguma legislação, eles não estão aceitando essa legislação, porque estão dizendo, né, caiu dizendo que era inconstitucional, porque é determinado que quem deve regulamentar a questão da educação domiciliar é a nível nacional. Então, a legislação, a regulamentação que vai vir será a nível nacional e não por estado nem por cidade. Todos nós esperamos a mesma regulamentação. Mas, enquanto isso, no Brasil, muitas famílias já fazem há anos, estão aí na educação domiciliar e têm colhido muitos frutos da educação domiciliar. Com que idade a criança pode iniciar? Minha filha tem 2 anos e 6 meses. Obrigatoriamente, né, como se é a mesma coisa da escola, dos 4 aos 17 anos. Então, a idade escolar vai dos 4 aos 17 anos. Quem faz homeschooling inicia os estudos com as crianças muito antes dos 4 anos, com 3 anos, 2,5. Então, ela não espera ali os 4 anos, porque já sabe que vai fazer homeschooling e já vai ensinando as crianças em casa antes. Mas a obrigatoriedade seria a partir dos 4 anos. 4 anos para quem completa até dia 31 de março. Quem completou dia 31, vamos dizer lá, dia 30 de junho, quem completou dia 30 de junho é só para o outro ano, tá? Então, se o meu filho completa dia 30, agora em junho de 2024, a obrigatoriedade dele vai ser só para o ano que vem. Então, quem fez até dia 31 de março, a obrigatoriedade é esse ano. Quem faz depois de 31 de março, a obrigatoriedade é para o ano que vem, tá? E vai até os 17 anos. Qual grau de escolaridade preciso ter? Hoje nós não temos nenhuma regulamentação dizendo se o pai ou a mãe precisa ter um curso superior, tá? Mas o projeto de lei que está aí para aprovação, ele menciona que um dos dois ali tem que ter um curso superior, mas não menciona em que área. Não tem uma área específica, né? Por exemplo, pedagogia, uma licenciatura, né? O projeto de lei não menciona em que área. Menciona que deve ter um curso superior. Mas quando esse projeto de lei estiver aprovado, estiverem vigendo, né, para todas as famílias, vai ter um prazo para que as famílias venham se adequar, tá? Então, em relação a isso, podem ficar tranquilos, né? Por enquanto, ainda não está exigindo o curso superior, mas futuramente, quando o projeto de lei for aprovado, vai ser exigido. Mas para isso, vocês vão ter tempo. Não é solicitado que os dois, tá? Um dos dois tem que ter um curso daí superior. Não precisa ser os dois. Quem faz homeschooling consegue fazer faculdade? Sim, com o certificado do Enseja, com 15, né, do ensino médio, depois 18, ele vai fazer faculdade normalmente. Vai pegar o certificado ali do Enseja, que é um certificado de conclusão do ensino médio, igual todos recebem da escola, é o mesmo certificado. Ele vai pegar o certificado e vai fazer Enem, vai fazer vestibular, tá? E vai dar entrada ali no curso
vestibular ali e vai cursar uma faculdade normalmente igual a todos os outros, tá? E nesse certificado de conclusão não demonstra se essa criança tá indo para a escola, se ela parou de ir para a escola, se ela estava em homeschooling, não, isso não é informado no certificado, tá? Me perguntaram aqui sobre o planner, se o planner é disponibilizado para venda. Pessoal, o meu planner hoje, eu não disponibilizo ele para venda, porque é um presente que eu dou para as famílias durante a assessoria, tá? Então, esse planner, ele faz parte da assessoria. Dentro da assessoria, eu consigo explicar muitos documentos e informações que eu indico as famílias terem e prepararem esses documentos. E o planner, ele é um planner jurídico, então ele não é só pedagógico. Ele não tá aqui agora. Mas é um documento onde a família coloca as questões pedagógicas e anota também as questões jurídicas que nós utilizamos na defesa. Então, conforme a família anota, nós vamos utilizar aquilo dentro da defesa, se caso for necessário. Pode ser que nunca precise, mas se precisar, a gente vai analisar esse planner e vai ver todas as informações que estão anotadas ali e aí vai usar aquelas informações na defesa jurídica. Então, o planner, por que ele faz parte da assessoria? Porque eu auxilio a família, eu ensino a família como que ela deve preencher para ter segurança jurídica, para poder ter todas as informações que nós precisamos na defesa. Então, o planner, depois de preenchido, ele se torna um documento pedagógico e também jurídico, para a gente poder comprovar o homeschooling daquela criança, comprovar que existe socialização, comprovar que não existe abandono intelectual, comprovar ali várias informações que nós precisamos comprovar dentro de um processo. Qual o primeiro passo para quem vai iniciar aos 4 anos da criança? Eu sugiro passar por um atendimento jurídico, por quê? Porque eu preciso entender como funciona, o que eu posso ou não fazer, quais os documentos que eu devo preparar. Eu já vi muita gente falar assim, não precisa de documento. Para que documento? Isso aí não existe. Existe sim, porque se caso a gente precisar de um documento para uma defesa e a família tem documentos, é o que a gente vai utilizar. Eu sempre falo que uma família preparada, ela vai dormir muito mais tranquila, né? Ela vai dormir muito mais tranquila porque ela vai ter segurança. Ela vai entender como funciona, ela vai saber como recebe o conselho tutelar, como falar com o Ministério Público, como falar com um juiz se for necessário, que documento que eu preciso ter durante o homeschooling, o que eu preciso fazer, né? E às vezes uma consulta supre tudo isso. Em uma consulta eu fico em paz. E aí eu durmo tranquila com os meus filhos em paz, né? Vou educá-los tranquilamente e vou seguir aí em paz aí com os meus filhos e educando e vendo aí todos os benefícios do homeschooling. Então, o primeiro passo é sempre preparar. Antes de iniciar, faça bem feito. A família que faz homeschooling, a maioria das famílias fazem muito bem feito. Então, nós precisamos continuar fazendo o que todas as famílias que fazem homeschooling fazem. Bem feito, estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Por quê? Quando a gente está preparado, a gente tem documento. E contra documento não há argumento. Então, se eu tenho uma documentação para demonstrar para o Conselho Tutelar, é diferente. Se eu tenho uma documentação para apresentar para o Ministério Público, é diferente. Ele não quer ver. Não tem problema, mas eu tenho documento. Tá? Aí é diferente do que aquelas outras pessoas falam, né? Isso aí não pode, isso aí é proibido. Não, não é. A gente só precisa saber onde é que a gente vai estar inserido. Eu preciso entender como funciona o homeschooling, tá, pessoal? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver o que mais. Eu indico também a oficina do estudo para questões pedagógicas. Eu acho que é um ganho para as famílias aí, porque eles têm toda a documentação que vocês precisam e eles auxiliam vocês, né? Tem a Magda também, que eu fiz a live na semana passada, na terça-feira, se eu não me engano. Ela faz assessoria com as famílias que não sabem como fazer dentro de casa, dentro do lar, como que eu estruturo, como é que eu organizo. A Magda também está dentro da oficina do estudo, lá dentro,
Quando você adquire um pacote, você vai ter direito à assessoria familiar. Então, lá dentro você tem tudo o que necessita para a família homeschooling. Então, todo o apoio vocês vão ter lá dentro, tá? Deixa eu ver. Ah, daí a carteira... Essa aqui que então me perguntaram, essa aqui, pessoal, é uma carteirinha de estudante. Então, quando a gente vira aqui atrás, ó, tem um QR Code. E nesse QR Code, quando lê, ele cai em uma matrícula. Então, aqui dentro existe uma matrícula, cai no histórico, cai nas informações da criança lá dentro da instituição. E dentro de uma instituição, quando você está inserido em uma instituição, faz muita diferença. Então, por exemplo, quero ler para vocês uma decisão de um juiz, para aqueles que falam que... Boa noite, Caroline. Para aqueles que falam que o homeschooling é proibido, então eu quero ler uma decisão para vocês de um juiz, para vocês terem uma noção de como é o homeschooling hoje, onde todo mundo fala que é proibido, que é ilegal. Então, essa aqui é uma história de uma família que iniciou no homeschooling e aí foi entrado com uma denúncia e chegou até no juiz, né? E aqui, ó, fala assim, ó, deixa eu ver porque eu não posso ler todas as informações, porque tem algumas informações que são privadas, né? Algumas questões familiares. Então vamos analisar o que o juiz disse nessa decisão. Isso porque dúvidas não há de que as crianças não estão matriculadas em rede formal de ensino, na modalidade presencial. Dúvidas também não há de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, reconheceu que o ensino domiciliar puro seria inconstitucional. O puro, prestem bem atenção, em razão da inexistência de lei federal regulamentando. No entanto, olha só, o que o juiz disse? No entanto, no caso específico dos autos, há informação de que os requeridos não estão com seus filhos praticando o chamado homeschooling, que é o ensino domiciliar, puro e simples, mas sim uma modalidade de ensino à distância, já que consta noticiado nos autos que as crianças estão acompanhadas por instituição de ensino. Então, quando a gente fala de estar ligado a uma instituição de ensino, as famílias acham que não precisa, mas é necessário. Porque se a família está ligada a uma instituição de ensino, faz muita diferença quando o juiz pega esse processo. Que nem ele falou, o homeschooling puro é inconstitucional. Mas aquele que está ligado a uma instituição que tem um apoio pedagógico, ele é permitido. Isso já foi dito pelo STF que é constitucional, né? Só carece de uma regulamentação, mas ele não é proibido. Então, nós precisamos conhecer, por isso que é a importância de uma assessoria jurídica, de informações de um profissional. Por quê? Porque nós precisamos entender como funciona o homeschooling no Brasil. Como que eu inicio, se caso chegar ao Conselho Tutelar, como que eu recebo, o Ministério Público, se caso tiver que passar por um processo, como que é esse processo? Lembrando que esse processo é para apurar uma conduta de infração administrativa, tá? É conduta por não estar matriculado. Então não é um processo por guarda, por perda do poder familiar, não. É um processo para apurar a conduta de uma infração administrativa, que é por não estar matriculado. Então nós precisamos entender como que funciona tudo isso dentro do homeschooling, né? Antes de iniciar, a gente sempre tem que entender, pessoal. Muitas famílias iniciam, aí na hora da retirada da escola falam, eu não sabia que era assim, se eu soubesse eu não tinha iniciado, não, isso não pode. Não é assim, tudo que a gente vai iniciar, vai trazer para dentro da nossa casa, a gente tem que conhecer. É a mesma coisa de você comprar uma geladeira e não ler o manual dela. Compra um micro-ondas, eu não sei ligar ele porque eu não li o manual. O homeschooling é a mesma coisa, eu tenho que entender antes de entrar no homeschooling. Então não é porque todo mundo está fazendo, porque muitas famílias estão fazendo, porque outra família colheu frutos dos filhos, que eu também vou fazer.
Eu tenho que conhecer como funciona para ver se dá certo para minha família. Primeira coisa, o marido e a esposa, os dois têm que concordar. E os filhos também. Então eu tenho que conhecer para que haja um diálogo dentro da nossa casa, para a gente entender como funciona e depois tomar uma decisão. Então a gente não sai tomando a decisão sem antes conhecer, porque senão vai dar problema depois. E aí, quando tá todo mundo junto, todo mundo tá de acordo, é muito mais fácil de levar. Então sempre cuidem com isso, sempre tomem cuidado, né? Analisem a situação de vocês, conversem aí com o esposo, com os filhos, expliquem, né, as questões, as necessidades, vejam assim se há uma necessidade dentro da casa de vocês, porque sempre que eu faço uma análise familiar eu encontro uma necessidade para aquela família. A gente conversando, a gente vê que existe uma necessidade. Ou porque o filho é autista, ou porque o filho tem uma questão de saúde. Então, são várias situações que nós podemos buscar uma necessidade daquela criança. E aí, até para a gente poder apresentar para o Conselho Tutelar, Ministério Público e juiz, essa necessidade depois vai fazer toda uma diferença. Tá, pessoal? Então, eu indico muito para vocês. Querem iniciar? Converse com alguém, tirem as dúvidas de vocês, não comecem sem saber como funciona, né? Porque depois você não vai alegar e não sabia que era assim. Não, eu tenho que saber que ainda não existe uma regulamentação. Mas, ao contrário disso, muitas famílias já fazem e tem dado muito certo, né? Tem dado aí, colhido muitos frutos nessas famílias, dos filhos, e tem feito toda uma diferença. A família, depois que ela inicia, que ela fala assim, olha, se eu soubesse, eu tinha começado antes, né? Se eu soubesse, eu tinha iniciado antes com os meus filhos, né? Se eu soubesse, eu tinha passado pela assessoria jurídica antes. Eu ouço muito isso. Tirou um peso das minhas costas. Então, a gente precisa dessas informações para a gente continuar caminhando em paz ali dentro do homeschooling e receber toda uma diferença dentro da nossa casa. Tá certo, pessoal? Nós já vamos aí quase completando 1 hora. Então, eu vou me despedindo de vocês. Na quinta-feira, às 8 horas, a gente volta. Vai ter uma aula gratuita. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link da minha bio. Vai ter bastante informação para vocês. E eu acho que vocês vão gostar. Depois vocês me avisem, tá bom? Tem bastante informação lá. Conto com vocês. Agradeço a participação de quem está aqui comigo até agora, quem mandou as perguntas. Eu sei que muita gente que mandou pergunta não ia poder estar na live e me avisou que vai assistir depois. Eu vou deixar gravado para vocês. Tá certo? Olha aí o comentário aí de uma mãe. Eu nunca teria matriculado minha filha numa escola normal se soubesse que o homem é tão maravilhoso. É verdade. A maioria das famílias, né, acho que 98, 99% tem essa mesma opinião. Então, eu acho que vale a pena aí, por mais que ainda não tenha regulamentação, mas vocês precisam entender como funciona para poder tomar uma decisão. Tá certo, pessoal? Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Até quinta-feira. Tá bom? Na outra semana a gente vai ter uma live com um pai de 6 filhos que faz homeschooling há um tempão já. E aí eu creio também que vocês vão tirar muitas dúvidas, mas não é dessa semana não, é na semana que vem. Eu aviso vocês ali pelo Instagram. E se tiverem sugestão de lives aí que vocês querem, manda ali pra mim no direct. Manda ali, eu queria que fizesse uma live com tal profissional, eu queria que fizesse uma live com tal pessoa. Me avisem. Porque o nosso intuito é trazer aquilo que vocês querem ouvir, né? Porque nós já temos um conhecimento, mas eu quero trazer para vocês, para que vocês conheçam, percam o medo, né? Conheçam cada dia mais ali sobre a educação domiciliar, para vocês estarem em paz aí com os seus filhos. Tá certo? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.